O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 16. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, porque estão firmadas em teorias racionais. Tanto uma quanto a outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiums estariam em um estado que poderíamos chamar sonambulismo desperto, fenômeno conhecido por toda pessoa que estudou o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas estende-se além dos limites de nossa percepção ordinária. Desse modo, o médium tiraria de si mesmo e por efeito de sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhes são as mais estranhas em seu estado habitual. Não é que contestemos o poder do sonambulismo de que temos visto os prodígios e estudado todas as fases durante mais de 35 anos. Convenhamos que, em efeito, muitas das manifestações espíritas podem se explicar por esse meio. Mas uma observação contínua e atenta mostra uma multidão de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. A esses que compartilham dessa opinião, nós diremos como os outros, entre aspas, vejam e observem, porque seguramente não viram tudo. Nós lhe apresentaremos em seguida duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde é que viria a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem, portanto, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns a quem se exalta a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como se supõe, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão precisos, tão lógicos, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas uma. Ou são lúcidos ou não o são. Se o são, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos admitir, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua origem no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não veríamos a mesma pessoa ter uma linguagem diferenciada, nem exprimir, alternadamente, as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, portanto, não podemos encontrá-las todas no médium, falta procurá-las fora dele. Segundo a outra teoria, o médium é a origem das manifestações, mas, em lugar de tirá-las dele próprio, assim como o pretendem os artífices da teoria do sonambulismo, ele as obtém do meio ambiente. O médium seria, assim, uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o rodeiam. Não diria nada que não fosse conhecido, ao menos por alguns. Não poderíamos negar, e é mesmo um princípio da doutrina, a influência
exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas esta influência é bem diferente do que supomos, e daí a dizer que o médium seja apenas o eco dos pensamentos alheios a um longo caminho, porque há milhares de fatos estabelecidos, dizendo peremptoriamente o contrário. É, portanto, um erro grave que prova de uma vez o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença de espírito, explicam-no à sua maneira. Sua teoria seria cativante se pudesse abraçar todos os fatos, mas não é assim. Quando se demonstra, a partir de evidências, que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões de todos os assistentes, que essas comunicações são, muitas vezes, espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, mesmo assim, elas não são aceitas. A irradiação, dizem os opositores, estende-se bem mais além do círculo imediato que nos rodeia. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se não possui as inspirações dela ao seu lado, tem-nas procurado fora, na cidade, na região, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, porque ela supõe uma causa maravilhosa. A ideia de que seres povoam os espaços, estando em contato permanente conosco, nos comuniquem seus pensamentos. Nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais provenientes de todos os pontos do universo para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Ainda mais uma vez diremos, e isso é um ponto capital sobre o qual poderíamos insistir. A teoria do sonambulismo e a que poderíamos chamar reflectiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas mesmas inteligências que se manifestaram, então, quando ninguém sonhava, e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento das pessoas sobre a Terra? Perguntamos, por outro lado, por qual estranha coincidência milhares de médiuns disseminados sobre todos os pontos do globo que não se viram jamais harmonizaram-se para dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por qual extravagância foi procurar essas ideias a 2.000 léguas além-mar, em meio a um povo de costumes e linguagem estranhos, em lugar de tomá-las à sua volta? Mas há outra circunstância na qual não temos refletido o bastante. As primeiras manifestações, tanto na França quanto na América, não foram dadas nem pela escrita nem pela palavra, mas por pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências reveladas declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais e escritas, não deveria ser assim com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida de antemão.
Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma independência absoluta da vontade. Reportamo-nos, então, aos opositores para uma observação mais atenta, e se estudarem sem prevenção e não tirarem conclusões sem antes terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para resolver a tudo com a razão. Limitamo-nos a colocar as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a certas questões de assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interrogador, sobre algo que tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto para o dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil responder. Adversários rebatem o argumento perguntando: se os espíritos que devem tudo saber não podem dizer coisas tão simples segundo o axioma, entre aspas, quem pode o mais, pode o menos. E disso conclui que não são os espíritos. Se um ignorante ou um brincalhão, ao apresentar-se diante de uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, se de fato é dia em pleno meio-dia, acredita-se que dariam a responder seriamente, e não seria lógico que concluíssem por seu silêncio ou das zombarias com que se dirigissem ao interpelante que seus membros eram tolos? Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que não respondem a questões ociosas e ridículas e não querem estar em evidência. É por isso que se calam ou dizem se ocupar de coisas mais sérias. Perguntamos, enfim, por que os espíritos vêm e se vão muitas vezes em um dado momento e, passado esse momento, não existem nem pedidos nem súplicas que possam tornar a trazê-los? Se o médium agisse apenas por impulso mental dos assistentes, é evidente que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Portanto, se não cede ao desejo da Assembleia, apoiado por sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam. Influência essa que demonstra a sua independência e a sua individualidade. Por favor, ajude o canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando este conteúdo. Muito obrigado.